Hoje eu vou responder a pergunta de uma pessoa que acabou de começar a ouvir o budismo. Podemos ser felizes praticando zazen, ou seja, fazendo meditação? Todas as pessoas vivem buscando a felicidade. Não deve haver ninguém que discorde da resposta de que o propósito da vida é a felicidade. Então, o que fazer para ser verdadeiramente feliz? Esta é a questão de maior interesse da humanidade. Em muitas religiões que existem pelo mundo, somos ensinados a orar, reverenciar ou acreditar. A maioria ensina que quem ora é salvo, quem acredita é salvo. Isto quer dizer que aqueles que não oram, não reverenciam ou não acreditam, não poderão ser felizes. No que se refere ao budismo, só encontramos correntes que ensinam a fazer práticas, a fazer meditações ou evocações. Se vocês aprenderam um pouco que seja a respeito do budismo tibetano ou chinês, devem saber que eles se concentram na orientação das práticas como zazen ou meditação. Conta-se que o monge Daruma, conhecido como fundador da seita Zen, passou 9 anos meditando sentado diante da parede e, como consequência, teve seus membros gangrenados. No entanto, mesmo com os membros decepados, ele continuou meditando. E sua imagem serviu de inspiração para criar o boneco Daruma. O ensino que orienta a renunciar à vida mundana e buscar a iluminação por meio de ascetismo rigoroso nas montanhas foi difundido inclusive no Japão. O mestre Shinran, que viveu no Japão há 800 anos atrás, também renunciou às comodidades da nobreza e fez duras práticas dos 9 aos 29 anos, isolando-se no Monte Hiei. Chegou a realizar o Daiman no Shugyo, que consiste na prática de rituais extremos, excepcionalmente difíceis de serem concluídos. Caso fracassasse ou cometesse algum erro, a regra era se matar com o próprio punhal. No entanto, há 2.600 anos atrás, Shakyamuni já havia ensinado que nós, que vivemos na era atual, seríamos incapazes de alcançar a felicidade por meio de ascetismo rigoroso. E o verdadeiro budismo é a doutrina que ensina como nós que vivemos hoje podemos atingir a verdadeira felicidade. Certa vez, um amigo japonês que procurou a paz espiritual morando num templo zen, me contou o que faziam lá. Ele sempre buscou a resposta do propósito da vida no budismo, desde quando era jovem. Ele disse: nos tempos da faculdade, eu morei num templo famoso do zen budismo e me dediquei integralmente na prática da meditação. Recebi do meu mestre enigmas para decifrar como: qual a verdadeira natureza do Zen? Ou como é o som de uma só mão? Enquanto praticava meditação, diziam-me para pensar com o ventre. Mas, apesar de me manter nessa posição por uma semana, sem interrupção, não consegui encontrar a resposta. Apenas tomei a consciência de minha própria incapacidade. Além disso, até um mestre, que foi considerado o mais experiente do mundo no Zen budismo, disse que seu estágio mental sofre um abalo quando vai à grande cidade. O meu amigo tomou conhecimento de sua própria condição, de que não poderia ser salvo através das meditações recomendadas no budismo Zen, e acabou afastando-se do templo. O budismo é um ensinamento que foi divulgado pelo Buda. É uma doutrina que explica sobre o estado supremo de iluminação, o maior do universo. Dizem que é necessário grande convicção, obstinação e determinação para atingir esse mundo pelos próprios esforços por meio da meditação. Mesmo que persista nessa busca meditando com seriedade, o Buda Shakyamuni ensina que leva-se um tempo inimaginável para atingir essa meta. Então, efetivamente, haveria alguém capaz disso atualmente? Podemos entender o quanto é difícil buscar e atingir a iluminação por meio de um episódio transmitido no budismo Zen. Ikkyu era um menino muito perspicaz
e este fato aconteceu quando ele tinha 7 ou 8 anos. Ele foi até o quarto do mestre, que estava ausente, e lá encontrou seu colega veterano que chorava desconsoladamente. "Por que você está chorando?" perguntou Ikkyo. "Eu queria ver de perto essa tigela que foi presente do Shogun Ashikaga e que o mestre tanto elogiava. Como ele saiu, achei que era minha chance. Tirei a tigela da caixa e me pus a admirá-la e de repente ela caiu e se quebrou." O colega chorava desesperado, tentando grudar a tigela que se partira em 2. "O quê? Você está chorando por causa disso? É um fato grave, sim, mas choramingar não resolve nada. Você é aprendiz do budismo Zen. É uma vergonha chorar por causa de uma tigela quebrada. Nem pelas coisas mais graves se deve chorar. Não esqueça a honra do aprendiz Zen. Chorar não resolve nada, pode parar." "Eu sei disso, Ikkyo. Sei que mesmo chorando não tem jeito. Por isso não consigo parar de chorar. Coloque-se no meu lugar." "Como você é medroso, mas mesmo assim é meu amigo, como se fosse meu irmão. Faz de conta que fui eu quem quebrei a tigela. Daí você não precisa mais chorar." "É mesmo, Ikkyo? Eu ficaria tão grato. Você é sempre tão esperto. Será que consegue enrolar o mestre?" "Conto com você, Ikkyo. Darei para você a minha parte do bolo que trouxerem na próxima cerimônia budista." Diante da súplica do colega e da promessa de ganhar o bolo que ele nem sabia se receberia, Ikkyo assumiu a culpa de ter quebrado a tigela. Guardou-a de qualquer jeito, correu para o salão e, como sempre, entregou-se às suas brincadeiras. À tardezinha, o mestre voltou. Os dois foram ao seu encontro e, lado a lado, cumprimentaram o mestre. "Olá, Ikkyo, fazendo travessuras como sempre?" perguntou o mestre bem-humorado. "De jeito nenhum, mestre. Hoje nem tive tempo de fazer travessuras. Fiquei o dia todo meditando, tentando resolver um enigma." "O quê? Você fazendo meditação? É meio suspeito. Aposto que estava dormindo." "Não estava não, mestre. Fiquei concentrado na meditação, mas o enigma é tão difícil que ainda não consegui resolver." "Então, me diga, qual é essa questão difícil?" "É o enigma da vida e da morte. Fiquei pensando, será que todo mundo tem de morrer ou será que existe alguém imortal?" O enigma da vida e da morte? E então, Ikkyo, conseguiu resolver o enigma?" "Pois é, ainda não consegui." "Não conseguiu? Você é muito esperto, mas não passa de uma criança. Ouça bem, quero que fique bem claro de uma vez por todas. Quem vive com certeza morrerá. Assim ensinou o Buda Shakyamuni. Ninguém consegue escapar da morte, nem Buda, nem Daiba, nem mesmo o herói mais valente." "Puxa, a morte é tão terrível assim?" "Muito obrigado. Agora, um dos enigmas está resolvido." "O que? Tem mais alguma coisa que você não sabe, Ikkyo?" "Tenho, sim. É o enigma da formação e da destruição dos objetos. Será que os objetos que existem neste mundo sempre quebram ou há coisas que jamais se quebram?" Você é um menino inteligente, mas ainda é uma criança. Ficou pensando numa coisa tão banal? Vou explicar. Tudo que existe neste mundo, um dia com certeza vai se desfazer. Preste atenção. Buda Shakyamuni ensinou que esse é o princípio da formação e da destruição. "Mas, mestre, mesmo tomando todo o cuidado com o objeto que é muito precioso, ele pode se quebrar?" "Exatamente. Mesmo sendo algo muito precioso, quando chega o momento, não há como evitar que se quebre." "Puxa, que terrível quando chega esse momento, não é?" "Muito terrível. Mesmo a força do Buda não consegue evitar que isso aconteça." Agora entendi muito bem todos os enigmas que fiquei tentando resolver o dia inteiro. Quem nasce, com certeza morrerá. Tudo que tem forma, um dia vai se quebrar. Essa é a verdade do universo. Estou certo? Correto. São princípios que nunca falham. Entendi. Quem alcançou a iluminação não se desespera nem se lamenta quando morre alguém muito querido.
Quando um objeto muito precioso se quebra, não fica bravo nem se zanga com quem o quebrou. Em vez disso, consegue ver com clareza que simplesmente chegou a hora de o objeto quebrar. É o que chamamos de iluminação, não é? Exatamente. Acho que ninguém é mais feliz do que nós, os discípulos do Mestre que alcançou a iluminação. Ei, não fique aí me bajulando, porque não tenho nada para lhe dar. Não se preocupe, mestre. Não precisa me dar nada. Eu é que tenho uma coisa para o senhor. Infelizmente, como o senhor pode ver, chegou a hora desta tigela se quebrar. Com toda a compostura, Ikkyo colocou a tigela quebrada na frente do mestre. O mestre ficou chocado. Entretanto, diante do que acabara de ensinar, não podia se zangar. Só conseguiu balbuciar. Já chegou a hora dela se quebrar? Vocês ouviram a história. Agora, eu gostaria que tentassem imaginar a cena final. Vocês conseguem imaginar a expressão do rosto do mestre ao ver a tigela quebrada? Só de ter uma coisa importante quebrada, nós ficamos tristes. Vamos supor que isso seja algo ou alguém que você ama. Vai ser triste vê-las sendo roubadas ou destruídas na sua frente, não é mesmo? No entanto, no momento da morte, não vamos perder apenas uma, mas todas as coisas importantes. Pessoas vivas, com certeza, morrem. É uma verdade inegável e clara que até uma criança sabe. Como encarar a morte? Existem várias visões sobre vida e morte, tal como: morrer é natural, por que esse choque? Colocar propositadamente em pauta algo que é natural é uma tolice. Se aceitasse a verdade como uma verdade, com certeza ficaria em paz. Mesmo que haja diferenças na maneira de expressar, parece que está fortalecendo mundialmente uma tendência de ver a morte de forma otimista. Por mais que seja algo muito importante, quando chegar o momento, ele se quebra. Se tivesse essa consciência, com certeza não haveria necessidade de se assustar ou entristecer. Porém, nós, seres humanos, dificilmente conseguimos pensar assim. Temos plena consciência de que um dia tudo se quebra, desmorona e acontece a separação. Mas a perda de uma só coisa importante já é o bastante para nos deixar muito chocados. É a partir desse aspecto que o budismo ensina que todas as pessoas vivem perdidas na ilusão. Quem ensinou que nós, que vivemos em ilusão, podemos nos afastar desse mundo de ilusão e obter a verdadeira felicidade foi o Buda Shakyamuni. Chamamos a felicidade que não desmorona e que não desbota, mesmo que percamos alguma pessoa ou coisa importante, de caminho sem impedimentos. Como fazer para atingir esse mundo da felicidade que nada pode interferir, nada pode servir de obstáculo? Esta não é uma resposta que pode ser obtida pelo raciocínio humano, pensando de olhos fechados, meditando. Ao final de 20 anos de práticas, o mestre Shinran perdeu todas as esperanças e abandonou o budismo da montanha ao concluir que alguém extremamente maldoso como ele talvez jamais possa ser salvo. O meu amigo, que eu citei no início da nossa conversa, também mudou completamente a sua visão, ao concluir que não somente ele, como ninguém da atualidade, poderia ser salvo pelo budismo Zen. Então conheceu o voto do Buda Amida, o verdadeiro budismo que ensina que qualquer pessoa poderá ser salva para a felicidade absoluta, para o caminho sem impedimentos, apenas ouvindo o ensinamento. Se fosse necessário fazer ascetismo ou ter conhecimentos teóricos para ser salvo, o budismo seria um ensinamento que salva apenas aqueles que são capazes de praticá-los. Apenas ouvindo significa que não há necessidade de práticas, conhecimento, discernimento, meditação ou oração. É uma salvação incondicional. Não existe caminho mais curto do que ouvir para alcançar a felicidade absoluta.
E eu espero que vocês continuem ouvindo o ensinamento, que não faz qualquer discriminação de gênero, homens ou mulheres, idosos ou jovens, ricos ou pobres, e que salva todas as pessoas universalmente para a felicidade absoluta, transcendendo nacionalidade ou etnia.